enviaste a tua palavra, porque ouvistes o meu clamor. Eu andava perdido no engano dessa vida. A minha razão me fez pecar contra ti. E agora enviaste a tua palavra, porque ouvistes o meu clamor. A minha vida é para ti, o meu louvor é para ti. A minha vida está de pé, o meu louvor é para ti. A minha vida é para ti, o meu louvor é para ti. A minha vida está de pé, o meu louvor é para ti. Meu irmão, dança só, celebra ressurreição. Meu irmão, pela fé, celebra a palavra. Meu irmão, dança só, celebra ressurreição. Meu irmão, pela fé, celebra a palavra. A minha vida é para ti, o meu louvor é para ti. A minha vida está de pé, o meu louvor é para. A minha vida é para ti, Jesus. O meu louvor é para ti. A minha vida está de pé, o meu louvor. A minha vida é para ti, Jesus. O meu louvor é para ti. A minha vida está de pé, o meu louvor é para. Eu andava perdido, aleluia. Eu andava perdido no engano dessa vida. A minha razão me fez pecar contra ti. E agora enviaste a tua palavra, porque ouvistes o meu clamor. A minha vida é para ti, o meu louvor é para ti. A minha vida está de pé, o meu louvor é para. A minha vida é para ti, Jesus. O meu louvor é para ti. Ei, a minha vida está de pé, o meu louvor é para. Oh, a minha vida é para ti, Jesus. O meu louvor é para ti. A minha vida está de pé, o meu louvor é para. A minha vida é para ti, Jesus. O meu louvor é para ti. A minha vida está de pé, o meu louvor é para ti. Meu irmão, dança só, celebra ressurreição. Meu irmão, pela fé, celebra a palavra. Meu irmão, dança só, celebra ressurreição. Meu irmão, pela fé, celebra. E a minha vida é para ti, o meu louvor é para ti. A minha vida está de pé, o meu louvor é para ti. A minha vida é para ti, Jesus. O meu louvor é para ti. Ei, a minha vida está de pé.
Jesus. O meu louvor é para ti. A minha vida está de pé. O meu louvor é para ti. Ei, ei, tudo é para ti. Minha vida é para ti. O meu louvor, adoração é para ti. Em todo tempo. Aleluia, verdadeiramente a nossa vida é para ti, o nosso louvor, Senhor, certamente é para a honra e glória do teu santo nome. A ti nos dirigimos, diante do teu altar nos prostramos, no nome de Cristo Jesus de Nazaré. Assim como está escrito na tua palavra, quando 2 ou mais reunidos em teu nome, tu estarias no meio deles. Nessa noite, Senhor, na certeza de que tu estás no nosso meio, nós te damos graças e te glorificamos no nome de Cristo Jesus de Nazaré. Amém e amém. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Igreja em Casa. Joana, muito obrigada. Vamos dar as boas-vindas ao Pastor Mauro. Pastor Mauro, muito obrigada. Glória a Deus, obrigado, boa tarde. A Igreja em Casa é o programa em que nós nos assentamos à volta das Escrituras, em que nós meditamos, assim como na igreja primitiva, em Atos, nós víamos que eles se reuniam pelas casas, em que eles meditavam sobre as Escrituras, que era onde eles buscavam o Senhor, em que um vinha com um salmo, outro vinha com uma palavra, um louvor, uma adoração ao nosso Deus, e assim também nós, na Igreja em Casa. Assim seja, um prazer, uma honra poder estar convosco nesse dia. Por favor, vamos acelerar nessa tarde aquilo que o Senhor tem para nós. Eu acredito exatamente que nada mais nos dá mais gozo. Nós olhamos para as Escrituras e vemos que a igreja reunia-se pelas casas, como foi dito aqui, e em dado momento da história da igreja, aproximadamente 400 anos depois de Cristo, a igreja retrocedeu. Digo retrocedeu no sentido de não avançar somente para conquistar os corações das nações, para Cristo, mas também retrocedeu para aquela ideia de que Deus habitava num templo e não nos corações, nos homens e nas mulheres que pelas casas eles se reuniam. Então que a minha e a tua casa seja um lugar onde Deus é exaltado, é glorificado. Hoje muitas pessoas dizem que Deus habita na minha casa, Deus habita ali, mas sem darmos conta de que essa casa somos nós e também, assim sendo, nós, aonde estamos nos nossos lugares de influência, era onde nós deveríamos levar o conhecimento de Cristo para sermos, como está escrito hoje, Gálatas 3, verso 8, em ti serão benditas todas as nações. Esta é a definição do Evangelho, que através de nós, nas nossas casas, aonde estivermos, somos o instrumento que Deus usa para abençoar as nações. Amém? Amém, Pastor Mauro. À medida que falava, trouxe-me algo à memória que na altura, a necessidade do entendimento de que esta casa somos nós. Isso foi muito notório na altura da pandemia, em que houve o confinamento, em que se viu as pessoas, a igreja debandada porque não tinha as 4 paredes de um templo. Realmente a necessidade de se perceber que esta casa somos nós, o templo do Espírito Santo. O mais triste é que, no meio das nossas dificuldades, muitas das vezes falhamos em compreender o que Deus está a fazer ou falar connosco ou ensinar-nos. Ou seja, após a pandemia voltamos para o mesmo conceito do templo. Porque achamos nós que estávamos somente assim, vamos dizer assim, que estávamos confinados. Mas a palavra de Deus não estava confinada. Então muitos de nós usamos isso como um recurso para aquele momento. Mas olhando para as Escrituras, foi a estratégia que Deus deu à igreja para que os apóstolos, com os discípulos, pudessem... É muito interessante isso. Atos capítulo 3 diz que na hora, perto da hora 9, eles foram dirigir-se para o templo para orar. Mas foram presos porque curaram alguém
e eram impedidos de pregar ou anunciar Cristo no templo. E onde é que eles faziam? Pelas casas. Né? Então isso é extremamente importante, não considerarmos como um último recurso, mas é na realidade o primeiro recurso que Deus deu à igreja já mesmo nos tempos primordiais. Amém? Salmos 78 diz: sentados nas vossas casas, instruam os vossos filhos na palavra de Deus. Ia pegar exatamente num ponto. Eu ia fazer-lhe uma pergunta, Pastor Mauro, relacionada a esse último ponto que referiu de ensinar os vossos filhos a palavra de Deus. Se poderíamos relacionar, e acredito que esteja completamente relacionado, a passagem que diz que pais ensinem aos vossos filhos o caminho do Senhor e não se desviarão dele, no sentido de que se ensinando, e na verdade não é se ensinando porque isso já se via na igreja primitiva que vinha de trás, as casas. Não vou dizer a cultura, mas o entendimento das casas, de como as casas fortalecem ou são a base. Acho que todos os problemas que temos hoje na sociedade fruto ou derivam de lares destruídos, sem alicerces. Nós não falamos somente da ausência de um pai, ausência de uma mãe, mas falamos mesmo da ausência da glória de Deus sobre a família. E é muito interessante porque o Velho Testamento tem início, cronologicamente falando, nós sabemos que o Velho Testamento não está em Gênesis, não está nos tempos de Abraão. Antes começa no Velho Testamento a Velha Aliança em Êxodo 12, onde Deus diz que sobre os umbrais e os batentes das vossas casas colocai o sangue do Cordeiro, sobre as vossas casas. Então a aliança de Deus começou em casa, para depois olharmos e vermos que Jesus no Novo Testamento curava, libertava e ensinava nas casas. E assim sendo, a Bíblia diz: ide por todo o mundo, e na casa onde entrastes. Então ele enviou-nos para as casas, e não naquela consciência, como até está escrito: a voz do meu servo não ouvirás elas nas ruas, mas nas casas. Muito importante entendermos esses conceitos das Escrituras. Amém. Certamente. Amém. Porque o principal ponto é o ministério de todos os santos. Quando nós olhamos para o templo, nós tínhamos a consciência do ministério sacerdotal, segundo a tribo de Levi, e todos os sacerdotes descendentes da tribo de Levi. E então depois a Bíblia diz que o ministério de Melquisedeque, ele deu dons, uns para apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas, com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos, que pelas casas exerciam o seu ministério, como reis e sacerdotes. Reis que governam pela palavra na sua boca, sacerdotes que adoram o Senhor, louvam o nome dele como sacrifícios de lábios que confessam o nome do Senhor. Amém. Amém. Ainda pegando nesse ponto de nós sermos a casa, nós sermos o templo do Espírito Santo, trouxe uma memória ainda ali em Atos, em que Pedro disse aquele que era coxo e disse-lhe: olha para mim, testificando então que o Senhor habitar em nós sermos o templo da habitação do Senhor. Aqueles que olharem para nós, então serão curados, serão libertos também. Ao dizer isso, Joana, é muito interessante porque nos dias de hoje é quase tido como blasfémia. No tempo de Jesus, nós precisamos de entender isso. No tempo de Jesus, a acusação, o pecado de acusação contra Jesus era blasfémia, de que ele se fazia a si mesmo Deus, dizendo que ele era filho de Deus. Nos dias de hoje até dizemos que o cão é filho de Deus, banalizando o assunto. Porém, quando Pedro refere-se ou dirige-se ao paralítico dizendo: olhai para mim, para nós nesse caso, ele está a apontar o que está escrito no livro de Isaías: olhai para mim e sede salvos. Porque, na realidade, representar ou em nome de Jesus, aquilo que nós usamos como expressão em nome de Jesus, nós estamos a falar num termo jurídico, por exemplo, de uma procuração. Em nome de Jesus não é a expressão final de uma oração. É que eu tenho direito legal, nesse caso espiritual, de representar Jesus. Logo ele disse: ide, em meu nome expulsai demónios, em meu nome curai doentes, em meu nome fazei essas coisas. Então,
não existe, independentemente da ofensa que os homens tenham com Deus e com religião, não existe outra mensagem, senão a palavra tornar-se realidade em mim, fazer-se carne em mim, para que tu possas ver a glória de Deus em mim. Assim os homens olhavam para Adão. Assim quando Adão olhou, viu Eva e Eva viu Adão, eles viram a glória. Não sei se Adão viu a beleza de Eva. Não, ele viu a glória de Deus neles. Então o que atraiu-os uns aos outros era a glória. Hoje nós temos, por causa dessa ausência, temos até a consciência de que dizer olha para mim seria como blasfémia. Mas quando eles eram um atraído pelo outro por causa da glória. E Hebreus diz, consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos às boas obras e ao amor. Então isso é bastante interessante. Aí não precisávamos de make-up, não precisávamos de máscaras para sermos tidos e achados, porque a glória é o que nos reveste, a glória é o fator que atrai tudo e todos aquilo que nós desejamos. Essa questão leva-me a um ponto que ponderava hoje, é que ser como Jesus, o que significa, ou que significado tem num tempo em que nós vemos uma igreja que não entende que há necessidade de há um preço a ser pago para que outros possam entrar. Olhando para as palavras de Jesus, nós vemos algo muito, muito interessante. Uma das coisas que o Senhor Jesus disse, quando fordes, não vás pelos caminhos dos gentios. Caminhos. Jesus disse, eu sou o caminho. Então o caminho tem a ver com os ensinos, tem a ver com os hábitos. Okay? Os gentios eram aqueles que não conheciam a lei de Deus da terra. Então antes eles guiavam-se no conhecimento do bem e do mal, não no conhecimento da vida eterna. Então Jesus vem e ensina-nos, revela-nos a vontade de Deus. Ele diz, quando orardes, orai da seguinte maneira, seja feita a tua vontade na terra, ou seja, em nós, assim como nos céus. E qual foi a vontade de Deus nos céus? Deus amou o mundo de tal modo que ele enviou o Filho, para que todo o que nele cresce tivesse, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, quando Deus amou o mundo, o que é que Deus fez? Deus quis multiplicar os seus filhos. Romanos 8:29. Que os que dantes conheceu, os predestinou para serem feitos conforme a imagem do único Filho, para que o único Filho fosse o primeiro dentre muitos irmãos. Então, o modelo do reino dos céus foi enviar a palavra para multiplicar. Deus chamou, disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança para que ele governe na terra, no nosso representante, e ele multiplique. Qual é a vontade, qual é a mente do reino dos céus? A palavra, a vontade de Deus, para que ela seja multiplicada naqueles que a ouvem. Então, assim sendo, Jesus disse, a semente que fica sozinha, ou que não morre, fica só. Mas a semente que morre, ela dá muito fruto, ela multiplica. Então, a chave da multiplicação é a morte. Mas para que eu aceite morrer, eu tenho que entender que a vontade de Deus, a mente do reino dos céus é a multiplicação. E Deus não poderia multiplicar-se a si mesmo senão usando aquela única semente que era incorruptível, que é a palavra de Deus, que é Jesus. Então, Deus enviou o Filho para morrer nos nossos lugares, para que então ele fosse também a semente da multiplicação em todos aqueles que creram nele. Então, nós poderíamos dizer que vocês são a multiplicação de Cristo na face da terra. Então, a ideia não é mais o único Filho de Deus, mas muitos filhos de Deus. Muitos filhos e filhas comprados com sangue, não com ouro, com prata, mas pelo sangue do Cordeiro. Amém? E amém. Amém. Joana? Pastor, agora mencionando a questão de morrer, e se morrermos daremos muito fruto. Gostaria de pedir ao pastor que aprofundasse um pouco mais o que seria nesse caso o morrer. O morrer não é vontade de suicídio. Não é vontade, não é falta de sonhos. O morrer não tem nada a ver com falta de ânimo. Mas... Não, é só acrescentar porque, pastor, às vezes ao ouvir isso,
Para quem não entende ou ainda não tem a revelação do que é isso, pode pensar, se for alguém abastado, pode pensar se desfazer dos seus bens. Se for Exatamente. alguém pobre, pode pensar, eu tenho que ficar pobre para sempre. Se Uhum. for alguém que deseja muito, mas não tem conhecimento nenhum, vai se sacrificar em Uhum. aspectos que não é o que o Senhor pede. Se Exato. for alguém que, por exemplo, já é líder, Uhum. vai achar que morrer todo mundo fica por cima dele, ele não assume Usurpar, a abrir mão. responsabilidade. Exatamente. Então, Bom ponto, até porque, infelizmente, foi assim que muitos, por falsos ensinos, ao longo dos séculos, foram deturpando quer a palavra ou a vontade de Deus e ensinando aos homens. Há uma expressão que nós temos em África, como no colonialismo, que os europeus vieram e disseram-nos para fechar os olhos e levantar as mãos aos céus, e quando nós abrimos, eles tínhamos uma Bíblia na mão e eles ficaram com a terra. É uma expressão infeliz, porque a Bíblia, o Evangelho, não veio para a África por meio do colonialismo. Quer por quem se sinta vítima disso, ou por aqueles que assumam-se como os vítoras, os vencedores nesse assunto. Isso não é verdade. A Bíblia diz em Salmos 68 que cedo a Etiópia e a Líbia estenderiam as mãos ao Senhor. O homem que carregou a cruz de Jesus, Simão o Cirineu, aponta Cirineu porque aponta para a sua origem na Líbia, Cirene. E Atos 8, o eunuco da corte de Candace, que significa a rainha etíope, ele leva o evangelho depois de Filipe ter-lhe pregado em Atos capítulo 8. Ele traz o evangelho para a África. E é necessário entender que naquele tempo e ao longo dos anos, os séculos, a Etiópia fazia fronteira com o Reino do Congo, e o Reino do Congo, que era massivo na sua dimensão em África, incluindo Angola e se calhar ainda mais outras partes que, tendo fronteiras e havia trocas comerciais, havia comunicação, o evangelho não veio, graças a Deus, por meio do colonialismo. O que veio por meio do colonialismo são outras realidades, não o Evangelho de Cristo. Então, assim sendo, o ponto todo é que, muitas das vezes, ataca-se a condição social, financeira, das pessoas, ao invés de se falar do amor de Cristo. Agora, muitos até alegam que é o amor ao dinheiro que eles estão a tentar combater. Mas parece que é mais de quem prega isso, que ama o dinheiro, que diz... vocês têm que abrir mão e acabam eles por ficar com aquilo e que não tem nada a ver com o Evangelho. Negar-me a mim próprio. A Ana mencionou sobre a questão de liderança. E se eu for um presidente ou um rei que aceitei Jesus, que significa negar-me a mim próprio, seria renunciar ao cargo de liderança? Eu acho mais interessante. Por quê? Porque quando nós olhamos para o livro de Gênesis, nós vemos que o pecado que Adão e Eva cometeram não foi a tal suposta maçã. Não foram relações sexuais. Porque o mandato de Deus foi para que eles frutificassem e multiplicassem para encher a terra. Logo, aquilo que era o seu chamado não poderia ser pecado. Então nós sabemos que está afastada a hipótese de ter sido que a maçã seja o ato sexual. Até sabemos que eles não se cobriram com folhas de macieira, mas cobriram-se com folhas de figueira. Sabemos que o fruto não tem nada a ver com uma maçã, mas é um figo. Interessantemente, por quê? Porque o figo representa Israel. O Israel representada pela árvore da figueira. E assim sendo, Jesus veio e olhou para a figueira e não achou fruto. Falando de que ele olhou para Israel, que estava debaixo da lei, e não achou frutos. E João 15, nisto é glorificado o Pai, que dês muito fruto. Então Deus não tinha sido glorificado em Israel, porque não havia neles fruto. Mas, ele disse, vós estáis limpos para que possas dar frutos. Pela palavra. Limpos para que possas dar frutos. Então, quando vemos o pecado de Adão e Eva, o que seria? O pecado é falhar o alvo. Então, qual foi o alvo que Deus determinou ao criar o homem? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança para que ele domine. Então, o pecado de Adão e Eva foi a falta de domínio, abrirem mão de exercer as funções que Deus lhes mandou. Logo, sendo eu presidente, sendo eu um ministro, sendo eu um diretor, sendo eu um empresário, sendo eu um chefe do exército, se eu aceitei Cristo, é para eu ouvir agora o conselho, ser guiado pelo Espírito de Deus e não abrir mão das minhas funções.
O pecado deles foi ter aberto mão das funções. Então, é muito interessante isso. Por quê? Porque ouvimos até, entendemos isso, que alguém alegar, não vamos muito longe, dentro da igreja, dizer, olha, aceitaste Jesus, tens que abrir mão disso. Guarda a tua casa, guarda o teu carro, guarda as tuas chaves, guarda tudo que o Senhor te deu e seja um mordomo fiel. Se o Senhor te disser para abrir mão, isso és tu e Deus. Isso és tu e Deus. Assim sendo, é um ato voluntário e não é algo coercivo. Então, naquela ideia de eu querer ser agradável a Deus, sem as Escrituras, muitos, infelizmente, manipulam e dominam a vida dos outros para descobrir mais tarde, ao ler as Escrituras, que nada tem a ver com Deus, nem com a vontade de Deus, mas homens fraudulentos que, em nome do Senhor, fizeram tais coisas. Não tem nada a ver com Deus. Então, nós nem devemos olhar para que tipo de telhado tem a casa do outro. Se é chapa ou cerâmica, isso não nos compete. Amém? Pastora, corre-me aqui, penso que ainda dentro desse ponto, Davi, a liderança de Davi. Davi, ele, quando ele esteve ali na caverna de Adulão, ele recebeu homens que estavam fracos, desanimados, mas eles instruiu-lhes e eles se tornaram valentes. Podemos então ver que Davi, assumindo a liderança, ele morreu e nós vimos os frutos naqueles homens. Gênesis, 1 de Samuel 22, muito interessante. 1 de Samuel 22, em que 400 homens endividados, amargurados, abatidos, juntaram-se a Davi na caverna de Adullam. É interessante. O que é que Davi estava a fazer lá? Escondia-se da perseguição de Saul. E então os homens abatidos foram ter com aquele que se estava a esconder. Só que quando eles foram ter com Davi, Davi não estava abatido ou enfraquecido. E a Bíblia diz que Davi treinou-os e tornou-se líder deles e fez deles líderes. Então é muito interessante porque liderança não é eu presidir sobre os outros. Liderança não é meramente presidir sobre os outros. Ser pastor não é pastorear somente, é fazer de vocês pastores. Ser liderança é tornar-vos líderes. Não é ter seguidores, mas é fazer de seguidores potenciais líderes. Fazer com que tu atinjas o teu potencial. Ao invés de ser ao contrário, que vinde a mim para eu vos dominar. Não, é ao contrário. Então, por isso a Bíblia diz em Hebreus, de vós, ainda que assim falamos, de vós esperamos coisas melhores. Então, a minha grande expectativa é que a multiplicação da minha vida se manifeste em ver em ti, Ana, em ver em ti, Catiana, o que eu vi em Jesus. Então, o que é que seria eu pastorear? O que é que seria eu liderar a igreja? Preparar-vos como a noiva de Cristo, preparar-vos como os líderes de Cristo, preparar-vos como os instrumentos que Deus possa usar. Esse é que é o nosso chamado. Não é? Assim garantido que é um ato de amor, é um serviço não egoísta, mas altruísta, em que eu não estou focado em impressionar-vos, mas é o Espírito de Deus que faz, que vos atrai aquilo que Ele colocou em mim, para que vocês, desejando, tornem-se nessas pessoas. Então, Filipenses 1 diz, não nos foi concedido somente o crer nele, mas também o padecer com ele. Então, ele diz assim, não, ele opera em nós o querer, mas também o efetuar da sua vontade. Então, o que é que eles viram? João Batista apontou e disse, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E eles seguiram Jesus, o Cordeiro. Jesus perguntou, o que é que vocês querem? Eles disseram, queremos saber onde é que tu moras. Então ele disse, vinde. Mas o facto é que eles nunca mais foram embora. E o Senhor disse, eu vou e prepararei um lugar para vocês aonde eu moro, na casa do meu Pai. Então veja o que é que Jesus fez. Veja qual é o ponto alto da mensagem da cruz. Que aquilo que vistes em Jesus é aquilo que tu serás. Aquilo que tu viste Jesus fazer, aquilo que viste Jesus ser, essa é a tua identidade. Amém? Amém. Nesse ponto, pastor, aquilo que viste é o que serás. Vem-me então à memória, pastora Catiana, a palavra que fala do profeta Elias, né? E Eliseu. Né? No caso, acho que o que a Joana quer referir é Eliseu e Geazi.
Não, na realidade, É o antes. Elias? Porque Ok. a Eliseu foi dito: se vires, é teu. Ok. Então, aquilo que ele viu, ele se tornou exatamente conforme era o líder dele. E ele fez as mesmas obras que o líder fez. Nós vemos como se quase a repetir, só muda o nome das pessoas, né? Então, acho que aqui esse ponto é muito, muito importante, muito interessante. Se nós virmos o que nós vimos, nós seremos. Vai de encontro com o que nós falávamos, Pastor Mauro, acho que há uns dias, em que era referido que a unção que tu honrares, aquilo que tu vis e desejares, é o que se manifestará. Esqueci o ponto. E aqui eu aproveitava essa deixa da Joana. Nós vemos em 2 de Reis, em que Eliseu e Geazi, em que o Geazi assustou-se quando viu o exército inimigo lá fora e foi ter com Eliseu, e Eliseu muito calmamente lhe respondeu. E aqui, Pastor Mário, eu entraria na questão dos níveis de visão, em que Geazi viu algo e que se assustou, e Eliseu, que via além daquilo que Geazi via, calmamente lhe respondeu que o Senhor te abra os olhos e que possas ver. E aqui eu gostava de lhe pedir que falasse sobre os níveis de visão. Nós vamos ver esse princípio ao longo da história da igreja, da história das escrituras. Vemos aonde havendo um homem com quem Deus fala, um homem que Deus usa, havia sempre alguém que lhe assistia, alguém que lhe auxiliava. Eliseu era o homem chamado como aquele que lavava as mãos de Elias. Josué, aquele que apoiava, assistia a Moisés. E nós vemos isso ao longo das Escrituras. Principal característica que nós vemos do reino dos céus, quer no judaísmo ou no cristianismo, todo grande homem de Deus, ou todo homem que Deus usou, ou mulher que Deus usou, não recebeu somente, mas transferiu para outros. Atos começa exatamente aqui. Tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Então, a vida manifesta-se não no ato de viver, mas no transferir a vida. A vida ela não pode ser egocêntrica, não pode ser focada em mim. O grande problema do amor ao dinheiro está aí, é focado em mim e não na transferência dele. Dinheiro, a Bíblia diz que responde todas as coisas. Não quando ele é acumulado no banco, mas quando ele é transferido. E então transações geram lucro e então supra a comunidade toda. É exatamente isso. Então, se reparares bem, esse processo é um princípio espiritual que se aplica em toda, quer financeiramente, quer eclesiasticamente, quer em tudo. Por isso é que, se negando-nos a nós mesmos, de renunciarmos o nosso egoísmo, foco em nós, daremos muito fruto. Exatamente isso. Mas Jesus disse algo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se. Mas o vir após, estamos a ir em direção a alguma coordenada específica. Aonde é que nós estamos a ir? O que é que significa seguir Jesus? Okay? O que é que significa seguir Jesus? Aqui começamos a falar, ou debruçarmos-nos sobre a questão de níveis de visão. Nós estamos a ir, cantamos esse louvor, caminhando eu vou para Canaã. Será que nós estamos a ir para Canaã? Canaã onde é que é especificamente? Como é que nós podemos seguir Jesus? Aonde? Mas se não em agirmos conforme Jesus agiria. De pensarmos e fazermos conforme Jesus. Então é necessário entender que a salvação não é, como muitas das vezes nós nos focamos, o escape do inferno. Não. O inferno é consequência do pecado. É o salário, é o juízo final do pecado. A salvação era sermos restituídos ao propósito original de governar. Como é que Jesus governaria? Ele não poderia governar sozinho. Então o que é que ele fez? Façamos o homem à imagem e semelhança. Ele disse, multiplicai-vos. Porque na multiplicação nós estamos a multiplicar a glória de Deus. E era suposto isso, e essa é que é a essência. Então é muito interessante, porque se nós continuarmos a falar só neste capítulo, será que nós estamos a falar de algo religioso? Então nós começamos a entender que o amor ao próximo tem a ver com isso. Amai o próximo como a ti mesmo. Atendimento ao cliente
prestação de serviços, governar, funções públicas, ensinar na escola, o enfermeiro que cuida nos primeiros socorros, é servir o próximo, é amar o próximo. E nisso é Deus glorificado. É só nós vermos quando as coisas falham, não se aponta o dedo ao governo, não se aponta o dedo ao homem. Quando o homem falha, pergunta-se se Deus existe, por que Deus não resolveu? Se Deus é amor, se Deus é todo-poderoso, por que Deus não impediu? A realidade está aí, que o meu ato de governo, o meu ato de liderança, o meu ato de existência não egocêntrica, mas uma existência altruísta, gera ou produz a glória para Deus. É necessário nós entendermos isso. Logo, quem é que está no ministério? Estamos todos. Quem é chamado para estar no ministério? Todos. Mas eu sou enfermeiro, como é que eu sou chamado para estar no ministério? É lá a tua esfera de influência. E quando alguém estiver, por exemplo, doente, Senhor, eu vou ao hospital, ou Deus levanta alguém que possa atender o meu filho, que possa cuidar de mim. E de repente nós olhamos e dizemos, poxa, essa é a resposta de Deus. O que é que isso significa? Deus move-se por meio do povo dele. Deus move-se por meio da obediência do seu povo. Então existem níveis de visão, como Eliseu e Geazi, onde Geazi só conseguia ver a destruição, mas Eliseu era um homem que atentava para Deus e, além ou não obstante das circunstâncias ao redor, ele via Deus. Ele via o que Deus estava a falar. Então é necessário que nós entendamos. O que nós estamos a ver na nossa sociedade, o que estamos a ver nos dias de hoje, Jesus já nos tinha dito. Mas ele disse, mister, que isso aconteça. Mas tem de bom ânimo. Isso não é o fim. Isso é só o princípio das dores. Ou seja, Deus está no controle. O que temos que fazer é continuar a seguir no caminho dele, ir após ele, e não após o meu caminho antigo, que era o meu pensamento segundo o conhecimento do bem e do mal. Mas é antes crer nele, para que ele me justifique, para que ele confirme a palavra que ele nos tem dado. Amém? Essa passagem de Eliseu e Geazi, podemos ver claramente que o Senhor ele quer-nos em níveis cada vez mais profundos, onde nós vamos ver aquilo que Ele mostra, aquilo que Ele quer fazer. A minha pergunta, pastor, era o que nos habilita a ter essa visão e a ver o que o Senhor está a fazer? Porque senão vamos dizer, não, é porque Eliseu era profeta e Geazi era só aquele que servia. Mas o que realmente nos habilita? Amém? Precisamos entender que Eliseu também foi aquele que serviu Elias. E o facto dele estar a servir, o caráter dele foi moldado. Hábitos, princípios, disciplina, a honra foi moldada nele. E então Eliseu, a quem ele serviu, lhe disse, se vires quando o Senhor me levar, se não tirares os olhos do que Deus está a fazer em mim, porque é exatamente isso. Há pessoas que às vezes dizem, não, quando é que Deus vai fazer comigo? Talvez não vá fazer contigo agora, mas Ele está a fazer com alguém, e é essa pessoa onde tu deves olhar o que Deus está a fazer. E quando Ele atentou para Elias, nós vemos que Ele viu, Ele manteve a visão dele. Como é que a nossa visão é ampliada? Natanael olhou para Jesus e disse, tu és o Filho de Deus. E Jesus disse, porque te disse isso, crês? Então, de hoje em diante, verás. Então, o que habilita a tua visão? É a fé no Filho de Deus. Amém? Então, para muitos, hoje, Jesus foi assassinado. Mas nós, pela fé, entendemos que Deus deu o seu Filho. Ainda que na fúria dos fariseus e no engano dos romanos, era Deus a entregar o Filho na cruz para ser a propiciação, para ser o nosso resgate. Então, o que dizes da situação? Esse princípio é desde o início do nosso governo. A Bíblia diz que quando Deus criou Adão e Eva, Deus trouxe os animais, trazia os animais para ver o que Adão diria deles. Então, assim sendo também, as situações, as diferentes realidades ou circunstâncias que nós vivemos, no final do dia a pergunta está a ser feita é, o que dizes disso? Podemos comentar a frustração e as nossas experiências ou comentar aquilo que ouvimos no conselho do Senhor. Então,
Geazi viu a perseguição dos inimigos, Eliseu viu a proteção de Deus. Então, escolhe qual seja a tua visão. Amém? É necessário. Amém, pastor. Voltando aqui para um ponto que o pastor referia há bocado com relação à esfera de influência. Acho que é um ponto que pouco se fala ou entende. Nós vemos muitas das vezes pessoas frustradas dentro da igreja porque acham que não estão a fazer ou desejavam fazer isso ou aquilo para o Senhor. E aqui tem duas questões. Tem a questão de que muitas das vezes não é tempo ou o Senhor não chamou para fazer determinada coisa, porém a necessidade desse entendimento de que o Senhor te chamou para operar e agir no local onde Ele te pôs. E muitas das vezes nós vemos as pessoas não agirem ou não serem instrumentos do Senhor ali naquela esfera onde o Senhor lhe pôs para agir, exatamente por não entender essa questão. A vida do Senhor Jesus, ela é redentora. A vida do Senhor Jesus, a sua infância, os seus ensinos, a morte e a sua ascensão e o derramar do Espírito Santo é a nossa escola. E aos 12 anos, Jesus foi procurado porque eles iam para casa, mas deram conta que Jesus não estava. E voltando, procuraram Jesus e o encontraram no meio dos mestres da lei, os anciãos. Um menino de 12 que todo mundo se admirava. Uau, olha a sabedoria que ele tem. E quando Jesus foi encontrado, ele disse, mas não sabeis vós que eu devia cuidar dos assuntos da casa do meu pai? É muito pertinente isso. É importante fazermos a obra de Deus, mas a obra de Deus tem o tempo e o momento e o local determinado. Ok? O que isso quer dizer? Não é uma almofada de conforto para quem não faz ou não quer fazer. Mas, quando Jesus lhe respondeu isso, foi-lhe dito que ele deveria ir para casa. E então, dos 12 aos 29, quase 30, Jesus desapareceu da cena. Não há informação. A única informação que nós temos não é este Jesus, o filho do carpinteiro. Ou seja, ele estava nessa escola. Jesus dedicou-se dos 12 aos 29, quase 30 antes de entrar no ministério, a ser instruído. Hebreus diz que, sendo filho, aprendeu obediência por meio daquilo que ele sofreu. Então, existe um tempo que somos chamados a aprender obediência para depois sermos introduzidos naquilo que é o teu chamado de ocupar um lugar de liderança. Então, o que é que nós temos nos dias de hoje? Uma precipitação. Ao invés de ocuparmos o nosso tempo e o momento que temos de ser instruídos, queremos ser já introduzidos quando não estamos prontos. Então, o pecado, a precipitação das coisas, muita coisa que as pessoas tropeçam, talvez fosse certo, mas no local e no momento errado. Okay? É necessário que você cresça em maturidade para discernir tempos e épocas. Existe um tempo para obedecer, existe um tempo para executar. Amém? Esse ponto do momento em que o Senhor está a trabalhar em nós, momento, tempos e épocas, acho que aqui a questão que eu colocaria é como é que nós discernimos que é o tempo, como é que, porque tem aquela passagem que diz que não passe, onde está na Bíblia, né? Que não passe de nós o tempo da tua visitação. Como vamos discernir que é o Senhor que está a visitar-nos? Amém. Amém. Na nossa comunhão com Deus, vamos olhar para Natanael. Jesus disse, eis um verdadeiro israelita a quem não há nada falso. Como? Por que Jesus disse isso? O que Jesus apontou? Qual era o critério que Jesus estava a usar para avaliar sinceridade ou falsidade em Natanael? Natanael não tinha lutas. Natanael não era teimoso. Não foi Natanael que disse, pode alguma coisa boa vir daí? Mas o que Natanael estava a fazer? Debaixo da figueira, onde Adão, ele procurava ou esperava no Senhor sobre a consolação de Israel. Qual era a consolação de Israel? Era a promessa de que Deus enviaria o Cristo e então também enviaria ou derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, Ezequiel 36. E agora nós vemos algo muito interessante.
disseram, achamos o Cristo, aquele que tu estás a buscar em oração. Porque todo homem que se estivesse a preparar para o ministério estaria debaixo da figueira, à espera ou buscando o Senhor na consolação de Israel. Então, quando você ouvir falar da consolação de Israel, é o mover ou derramar, o Deus ungir e enviar o Cristo e o Espírito de Cristo. Okay? Isso é muito importante. Então, Jesus não considera Natanael um homem íntegro, um homem sincero, um israelita sincero, sem falsidade, porque ele não tinha até mesmo duvidado se podia alguma coisa boa sair, mas porque o que lhe fazia estar a buscar a Deus era a palavra de Deus. Logo, a Bíblia diz, quando me buscares de todo o coração. Buscar de todo o coração tem a ver com buscá-lo, como diz a Bíblia em Gênesis 15. Abraão creu na palavra que Deus lhe deu e aquilo foi-lhe imputado como justiça. Então, nós temos que nos agarrar não sequer nas nossas falhas ou deixar as nossas falhas dizer que a gente não se agarra em Deus, mas na sinceridade do coração. Ele disse, buscai o reino. E à medida que eu buscar o reino e não as outras coisas, a minha visão é ampliada. O grande problema da cegueira, nesse caso, Hebreus 3 diz, não haja em vós um coração descrente, mau e descrente. O que seria um coração mau? Lucas 1,17. João Batista veio preparar um povo bem disposto. Um povo que era mau e rebelde, para agora um povo bem disposto, que esperava na consolação de Deus. Então, muitos dizem, não, nós já oramos, mas Deus não nos respondeu. A verdade é que nós deveríamos estar a buscar a face de Deus para que Ele cumprisse a palavra dele. Jesus disse, não a nós, não a nossa vontade, mas a tua vontade. Já deste conta que nós só ficamos frustrados quando Deus não faz a nossa vontade. Nós só ouvimos reclamações de quem alega que Deus não fez a vontade dele. Mas a verdade é que Deus só cumpre a sua palavra. E esse é que é o ponto central das Escrituras. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastor, trouxe-me à memória uma pergunta que o pastor fez-me há um mês e meio, mais ou menos, em que eu partilhava algo consigo e o pastor disse, ok, tu oraste para que assim fosse. E se não tivesses orado e tivesse sido o Senhor a fazer isto? E isso levou-me a ponderar e pensar diante de Deus como teria eu reagido. Porém, acho que esse ponto é realmente um ponto muito importante, que o Senhor só responde à sua palavra e não aquilo que nós achamos ou esperamos e deduzimos que seja. Mas o saber esperar nele e confiar unicamente na palavra dele, acho que esse é que é realmente aqui a questão. Que é como se fizesse um clique, no sentido de não é o que eu acho ou espero, mas unicamente aquilo que ele declarou e o que é a palavra dele. Quando eles acreditaram, quando ele esperou em Jesus, Jesus disse, agora, porque crestes, verás janelas dos céus abertos. Não é para que a gente se confine dentro da igreja ou religiosamente eu não cheiro, não toco, não provo. Muitas pessoas dizem, não, eu já não faço isso. Muitas pessoas dizem, eu já não vou ali. Mas o que é que fazes? Então muitos contentam-se porque não cheiraram. E vamos voltar para a questão da maçã. Muitos dizem, graças a Deus, eu não peco na área sexual. Ok, glória a Deus, boa coisa para ti. Mas governas? Tu crês? Porque a gente governa pela fé. Tu crês ao ponto de que janelas dos céus se abram sobre a tua vida. E é exatamente esse ponto que nós temos que entender. Nós não somos chamados a cessar de viver. Somos chamados a negar-nos a nós mesmos para que Gálatas 2:20 se cumpra na nossa vida. Eu já estou crucificado. Não sou mais eu. A vida que vocês vivem em mim, vivo baseado na fé do Filho de Deus. Não sou mais eu, mas é Cristo em mim. E é exatamente esse ponto que a gente deve honrar, celebrar, buscar e aprender. E eu quero aconselhar-vos a também entender isso. A terem paciência com vocês mesmos. Em que sentido?
paciência em entender que Deus ainda está a trabalhar em ti. E essa paciência exige duas coisas. Não é só compreensão, mas conhecimento. Compreensão no sentido de não sejas muito duro contra ti mesmo, senão serás contra os outros, mas a paciência em termos de conhecimento no sentido de que é necessário entenderes que Deus está ainda a revelar-te coisas. Ainda não te revelou tudo. Tua visão talvez ainda não seja como Eliseu. Continua a servir, continua a ser instruído para que a tua visão seja ampliada. O que hoje aprendes, amanhã será como um fundamento para poderes ver mais longe. O que amanhã vais aprender vai contribuir para que a tua visão seja ampliada. Então, o que o Senhor está a fazer comigo hoje é preparar-me para aquele nível que eu preciso de entrar. Então, tenha paciência contigo, tenha compreensão também nesse sentido. Não seja muito duro, não te condenes. Antes, creia que tu és uma obra que Deus está a fazer. Muitas das vezes, para vos ajudar a entender, muitas das vezes que eu fui diante de Deus, Senhor, isso, Senhor, aquilo, eu ainda não estou a lidar bem com isso. O Senhor me dizia, eu ouço até hoje o Senhor me dizer, eu ainda estou a trabalhar em ti. Amém? Então tenha paciência, saiba esperar e confiar no amor dele, ainda que tu tenhas consciência das tuas lutas, tenha a maior consciência de que ele te ama, que ele está a trabalhar em ti, para que você atinja, como está escrito em Efésios, a estatura completa de Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Eu te busco, te procuro, Deus. No silêncio tu estás. Ei, eu te busco, toda hora espero por ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te buscamos, aleluia. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Aleluia, adoremos a Ele, aleluia. Buscamos ao Senhor. Eu te busco, toda hora espero por ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, aleluia. A coroa conquistar, eu vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero. Prosseguindo para o alvo, e o alvo é Cristo, aleluia. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar, eu vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais, oh mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver.
Aleluia. Nessa tarde nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Porque o Senhor está a trabalhar em nós e fazer de nós homens e mulheres aptos para ocuparmos os nossos lugares na Tua presença. E assim sermos frutíferos para que Tu, ó Deus, sejas glorificado nos frutos que nós damos. Pai, obrigado pela palavra, obrigado pelo Teu Espírito, a oportunidade que é, ó Deus, fazermos parte de um tempo como esse, de sermos a Tua igreja, no nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Muito obrigada, Pastor Mauro e Joana. Faça espaço na sua agenda, seja participante. Não perca o nosso programa às 18 horas. Palavra de Deus na minha boca. Assim como está escrito, há espaço para mais um. Aleluia. Amém. Senhor, te quero ouvir tua voz, eu te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, eu te quero